as arapucas, que envolvem holdings internacionais, companhias offshore, trusts e outros tipos de instrumentos internacionais. O vídeo de hoje é justamente para falar sobre algumas delas que eu mesmo pude ajudar clientes a se safarem ou pelo menos atenuarem o impacto que tiveram em função de uma atitude maliciosa e criminosa de indivíduos que vêm praticando alguns golpes no mercado brasileiro em relação a investidores brasileiros. É um vídeo que vai ser dividido em duas partes e a primeira delas vai ser sobre a falsa promessa de um trust. Muitas pessoas, e talvez você que esteja assistindo, não saiba exatamente o que é um trust. O trust, ele é um instrumento fiduciário que muito poucos profissionais têm acesso no Brasil. Então, você já deve ter ouvido falar, talvez até aqui no canal, algumas explicações sobre o que são os trusts. Mas alguns profissionais, mercado financeiro, mercado securitário, ou até mesmo advogados e advogadas, vendem uma solução que tem um nome de trust, mas que não é um trust. E nesses últimos 6 meses eu tive 8 casos de 8 pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Alexandre, eu já tenho um trust, eu comprei um trust. E a primeira vez que isso chegou em mim, eu fiquei bastante intrigado, porque você não compra um trust. Uma pessoa não vende um trust. Uma pessoa forma um trust. Uma pessoa constitui um trust. Uma pessoa settle um trust. Mas não se compra um trust. E aí eu argumentei com essa primeira pessoa que eu conversei lá atrás, quase um ano atrás, e falei: olha, eu acho difícil que tu tenha se comprado. Não, eu comprei sim, tá aqui o contrato. Fui olhar o contrato, de fato estava escrito alguma coisa seguida da palavra trust. Aí eu dizia: olha, isso aqui é um nome fantasia, até porque trust não existe no Brasil. Tá? O Brasil não tem uma legislação que contemple o que é um trust. É um instituto de direito anglo-saxônico, de direito comum, que não existe no nosso ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, seria difícil alguém vender algo que não existe esteja regulado no Brasil. Tudo bem. Seguimos. Aí eu fui ver, mais ou menos, qual era o valor que tinha sido pago por aquele trust. E aí a pessoa começou a me explicar, eu falei assim: não, só um pouquinho, um trust, ele não existe durante 10 anos, e durante 10 anos a gente vai contribuindo para que aquele trust chegue num determinado valor, para que depois se resgate. Não é essa a ideia do trust. O trust é um instrumento fiduciário que se usa para preservar o patrimônio, proteger o patrimônio e servir de instrumento de transmissão sucessória. Agora, não é algo que a gente vá colocando no montinho, e depois resgate com benefício fiscal. Isso é um instrumento securitário. Aí, analisando esse documento depois, eu comecei a ler as entrelinhas e as letras miúdas daquele contrato de 6 páginas. Você que está aqui no canal, você sabe. Nós, quando analisamos um trust, ele tem os elementos básicos e as certezas básicas de que garante que aquele instrumento é um trust. Então, um trust tem o instituidor, tem o trustee e tem os beneficiários. Essa é a formação básica, muito elementar, de um trust. Então, no momento que nós percebemos, quando nós pegamos o documento lá, né? O documento, e aqui, por sinal, o documento está aqui. Nós começamos a examinar o documento aí. O instituidor desse trust é esta companhia. O trustee é a mesma companhia que institui. E o beneficiário é a mesma companhia que subroga a uma subclasse de beneficiários. E cada beneficiário teria, assim, a sua porção, a sua microcélula dentro deste fundo chamado de trust. E este fundo é um fundo securitário. É uma pólice de seguro. O que aconteceu? Algumas dessas 8 pessoas tiveram que continuar com esse plano, porque a perda
ela é acima de 50% se há um resgate anterior à data contratada de 10, 15, 20 anos. Outras pessoas decidiram por resgatar e se livrar desse encosto. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram uma multa muito grande e perderam praticamente 53% do valor investido. Por quê? Porque aquilo lá não era um trust, nunca foi um trust, nunca será um trust. Agora, este instrumento está sim sendo vendido no Brasil como se fosse um trust. Então eu quero alertar vocês para que um trust não se compra, se forma. Existe um preço do trust? Claro que sim. O trust ele tem um custo de manutenção, mas o custo de manutenção ele vai ser o mesmo do dia 1 e o do último dia depois de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos. Porque existe um vesting period. O vesting period é a vida útil de um trust, que pode ser, inclusive, perpétuo. Existem trusts que, por exemplo, aqui em Genebra tem um monumento muito bonito, que é o monumento de Brunswick, se eu não me engano. E foi feito através de um trust, né, para a cidade de Genebra, e a cidade de Genebra se comprometeu em administrar os fundos daquele senhor, daquele nobre, que muitos dos fundos foram doados para Genebra, em contrapartida, o sarcófago dele está num pequeno parque, numa praça, que é mantida pelos trustees que administram junto com a cidade de Genebra. Então, é um trust perpétuo. Agora, no momento que tu tens aí um trust de verdade, então tu tens uma administração que vai cobrar uma fee anual pela sua administração. E isso daí não muda nem para baixo nem para cima, a não ser que haja uma mudança de trustee, uma mudança na atividade do trustee, e isso se justifique depois de ter sido feita uma análise do que realmente contribui ou não para aquele aumento. Tá? Então, assim, o que está sendo vendido, né, por algumas empresas no Brasil não é trust. Tá? É um instrumento de seguro que as pessoas compram achando que fizeram um planejamento patrimonial sucessório, que na verdade não é nem patrimonial, nem sucessório. Ele é um instrumento securitário. Então, quando vocês forem verificar se este contrato que estão oferecendo para vocês diz o nome trust pode ser totalmente fantasioso, como se fosse caneca. O fato de ter o nome trust não quer dizer que aquilo lá seja um trust, porque um trust pode ser chamado de outras formas, pode ser chamado de settlement. Tá? Então, assim, não se deixem levar pelo nome trust que vem atrás. Segunda coisa, não se deixem enganar por um trustee que é instituidor e que é beneficiário. Tá? Isso daí não pode configurar um trust nos moldes que nós tratamos aqui. Outro aspecto interessante que você tem que constatar é quem é o trustee, onde ele está, quem é o agente residente, qual é o escritório, qual é o vesting period, que eu falei, né? Qual é o tempo de vida desse trust, quais são as regras, é discricionário, não discricionário, é revogável, onde é que está o documento constitutivo do trust, o trust deed, ou settlement of trust, tem que ter acesso a isso. Vocês estão comprando um trust, vocês estão instituindo um trust, vocês têm que ter esse documento. Como é que se dão as distribuições? As distribuições não são cobradas, não existe uma taxa para se distribuir de um trust. Se você tem um trust de verdade e você tem distribuições programadas, aquelas distribuições vão acontecer sem que haja uma cobrança. Pode ter uma cobrança de uma fee pelo trabalho do trustee, mas geralmente, pelo menos nos trusts que eu ajudo os clientes a montarem, eles não têm essa fee. A gente já, no início da relação, já contrata quantas distribuições por ano vão poder haver. Se houver uma terceira, você vai cobrar por hora, e aí a hora vai ser o quê? $200, $300? Mas jamais uma percentagem do capital. Jamais. Então, isso tudo, quando falarem para vocês que o trust de vocês pode ter uma penalidade por resgate, podem ter uma grande certeza. Isso não é um trust. Bom, pessoal, espero ter conseguido passar para vocês algumas dicas, algumas subtilidades que vocês devem estar atentos, para que nós possamos, então,
trabalhar juntos para que esse tipo de esquema ou scam não prolifere e prospere no Brasil. Qualquer coisa que vocês achem importante contribuir, deixem nos comentários, deixem o like de vocês e compartilhem. Quanto mais pessoas souberem ou puderem estar atentas, menos pessoas serão enganadas. E o nosso trabalho aqui é justamente esclarecer sobre o mundo das holdings internacionais, do mundo offshore, dos trusts e fundações. Um abraço e até a próxima.